Hoje falaremos sobre um tipo de dor que muitas vezes não é reconhecida, né? Uma dor invisível, mas que pesa, um vazio sem forma, uma ausência sem fim. Esse vídeo é sobre o luto sem corpo, né? Quando não há velório, quando não se vê o corpo efetivamente, quando não há um espaço físico para dizer eu vi, eu senti, acabou. Pode ser por um desaparecimento, pode ser por uma tragédia, uma guerra, um acidente, por uma cremação direta, né, como aconteceu com muitas pessoas durante a pandemia, ou até mesmo pode ser por decisões familiares que excluem alguém do rito de despedida. E quando isso acontece, né, o luto ele fica suspenso no tempo, né? É como se algo tivesse sido tirado da gente, né, sem a chance de processar. Nós vamos falar sobre isso com mais calma, né, a partir de agora. Muita gente não entende por que é tão importante ver o corpo, né? Mas na psicologia do luto, a gente sabe, o corpo ele tem uma função simbólica e ela tem também uma função psíquica. O corpo comunica a verdade definitiva, né? Ele nos permite olhar para o que é irreversível. Ele diz, sim, aconteceu. Quando alguém morre, não é só o coração que precisa aceitar, o cérebro também precisa entender, ele também precisa processar, registrar. E quando esse corpo ele não está presente, o cérebro trava. É comum que a pessoa entre em negação prolongada, ela não consegue elaborar a perda. Ela pode ficar imaginando, né? Será que foi engano? Será que ele vai voltar? Será que ela está viva em algum lugar ou ele está vivo em algum lugar? Isso acontece porque a ausência da prova, ela paralisa a elaboração psíquica, né? Não há memória de despedida, não há imagem para representar essa ruptura. É como se ficasse tudo em aberto. Muitas vezes o enlutado ele tem sonhos recorrentes de reencontro ou ele passa meses esperando uma ligação. A sensação é de estar em um filme que nunca chega ao fim, né? E isso aparece em muitas culturas e histórias. Em guerras, por exemplo, as mães elas podem esperar por anos o retorno de filhos desaparecidos. Na literatura, você tem personagens que vivem em função da possibilidade do reencontro. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja esse alguém. Eu vou dar um exemplo clínico, né, adaptado, né, obviamente. Uma mulher perdeu o marido em um acidente, por exemplo, né, não houve corpo e ela passou anos comprando as mesmas roupas que ele usava, ela guardava no armário como se ele fosse chegar a qualquer momento. O luto dela não era negado por falta de dor, mas por falta de um encerramento simbólico, né? E o mesmo pode acontecer, por exemplo, com mulheres que sofrem abortos espontâneos. Muitas vezes elas não veem o feto, né? Então elas não participam do processo final e sentem por dentro que algo morreu. Não sabem como se despedir. Rituais de despedidas, né? Por que eles são tão importantes? Porque o cérebro precisa deles. Eles são mapas, né? Eles nos dizem o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Quando o corpo ele está ausente, o ritual pode e deve ser reinventado. Escrever uma carta, acender uma vela, tocar uma música especial, criar um objeto simbólico, plantar algo em homenagem àquela pessoa, fazer uma roda de conversa, colocar uma foto em um local significativo. Todos esses gestos não substituem o corpo, mas eles ajudam a dar um lugar psíquico para a dor. Eles ajudam a marcar que algo acabou e que algo novo começa, né? A vida sem aquela pessoa. Algumas culturas elas fazem isso muito bem, né? Há rituais de 1 ano, rituais de 3 anos, de ancestrais de idade. Essas práticas elas não são superstição, elas podem ser sabedoria emocional. E mesmo que a sua cultura não tenha isso, né? Acho que a nossa não tem muito isso. Você pode criar o seu, né? Com o seu tempo, com a sua linguagem, com a sua história. O luto sem corpo
Muitas vezes é um luto congelado, ele não anda, ele não evolui, ele não cicatriza. E por quê? Porque a falta, ela marca o fim. O cérebro, ele fica em modo de espera, né? O coração, ele fica em modo de susto. A pessoa vive uma espécie de anestesia emocional, fica num estado de hipervigilância, né? Qualquer notícia, qualquer chamada desconhecida no celular, qualquer barulho na porta, tudo pode parecer um possível retorno. Esse luto, ele também pode gerar sintomas físicos, né? Enxaquecas, dores musculares, insônia, ansiedade, taquicardia, porque o corpo está tentando processar algo que a mente não conseguiu aceitar. Existe uma dor extra nesse tipo de luto, né? O não reconhecimento social. O enlutado, ele pode escutar frases como: você nem viu o corpo, como pode saber que ele morreu? Outra, já faz tanto tempo, você precisa seguir em frente. Tem várias, né? Talvez tenha sido melhor assim, e por aí vai. Isso silencia ainda mais a dor, faz com que a pessoa duvide de si mesma. Isso pode criar um luto solitário, envergonhado, escondido. Em alguns casos, o enlutado até finge que está bem só para não ouvir esse tipo de frase de novo, né? E isso atrasa ou pode atrasar ainda mais o processo de elaboração. Se você conhece alguém que está passando, né, por um luto sem corpo, lembre-se, essa pessoa precisa de escuta, não de conselho. Ela é frase simples, você pode usar frases simples como eu tô aqui, né? Você quer me contar como tudo aconteceu, quer lembrar dele comigo. São muito mais poderosas essas frases do que qualquer tentativa de resolver a dor. Acolher alguém em luto é estar ao lado, mesmo sem entender tudo. É aceitar que existem dores aí que que não cabem em palavras, mas que cabem em presença. O luto sem corpo é uma experiência emocional desorganizante, assim, porque ela quebra o tempo, ela quebra a lógica, a rotina, ela interrompe, ela congela e ela dói. Mas essa dor, ela pode ser nomeada, ela pode ser vivida. E aos poucos, né, você pode encontrar a expressão. Se você está passando por isso, a gente quer te dizer uma coisa: você não está sozinho, é o que a gente sempre fala por aqui, né? Você não está louco, você não está errado, a sua dor faz sentido. E mesmo sem corpo, mesmo sem velório, mesmo sem encerramento tradicional, você tem o direito de sentir, de chorar, de se despedir, você tem o direito de criar um fim simbólico para dar lugar a um recomeço emocional, né? Que disso se trata o luto. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, comenta aqui embaixo, conte a sua história. Você pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sós. E se você quiser continuar essa conversa e gostar, está chegando agora e gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que você sempre veja as novidades por aqui. Nós estamos sempre postando coisas. Obrigada por curtir e compartilhar. Isso nos ajuda a ajudar mais pessoas a lidarem, né, com um processo de luto de uma forma mais amena, mais, quem sabe, mais tranquila. Toda semana nós trazemos reflexões sobre o luto, sobre a dor, sobre o que é possível construir a partir da perda. Um abraço com todo o meu acolhimento e até o próximo vídeo.